E como é que começou tudo? Eu sei que você já contou essa história, né? Algumas vezes. Mas Sim. pra quem tá te assistindo agora, como é que você saiu lá de Passo Fundo? Como é que tudo começou a sua carreira? Você sempre quis ser cantora, assim, desde que você era criança? Sempre. Ai, eu nasci já cantando, já dançando, gosto de desenhar, tudo artístico. E aí, aquela coisa, né, do interior do Rio Grande do Sul, achava que tudo era muito impossível, parecia muito impossível na época, né? E aí, fui levando a vida com aquele sonho escondidinho dentro de mim, assim. E sempre fazendo o que eu podia, né? Fazia apresentação pra família quando eu era criança, Então aquela você coisa toda. já era desinibida, assim. Criança, sim. Aí eu fui crescendo, fui ficando muito insegura, assim, aquela autoestima baixa e muito tímida, sabe? E aquela coisa de ter vergonha de falar que eu queria fazer isso, sabe? Porque eu venho de uma família, assim, que não é da área artística, que não me estimulava muito pra isso também. E era uma coisa meio vergonhosa pra mim falar que eu queria fazer isso, sendo que lá é uma coisa meio tipo, tá doida, né? Vai fazer isso, vai morrer de fome, vai cantar no barzinho, passar fome, não sei o quê. E aí eu fui fazendo quietinha, né? Fui crescendo e tal. E aí, resumindo, né? Fui fazendo a minha parada lá, seguindo a vida normal, né? Dos meus pais ali, programada. E, ao mesmo tempo, paralelamente, fui fazendo o meu lance na música. Conforme foi dando certo, eu pude largar o resto pra focar mesmo no que eu sempre quis. Você chegou a fazer aula de canto ou você aprendeu, assim, você tinha inspirações, se inspirava em alguém? Eu até brinco que a minha aula de canto era Beyoncé. Ah, nossa, ótima professora! Porque hein? assim, eu ficava assistindo vidrada e aí eu, tipo, queria reproduzir, né? Óbvio que, né, no meu padrão, né? Não no padrão Beyoncé. Mas fui descobrindo assim, sabe? Sempre fui muito consumidora de cultura pop, de assistir clipe, de assistir show, performance ao vivo. Ai, meu celular colocar no silencioso. Aí, sempre assisti muito tudo e tal, pesquisava, era a minha forma de estudo, sabe? Aquela coisa que a família acha que eu tô perdendo tempo ali, que acha que é bobagem, que devia estar estudando. Pra mim, eu sentia que era meu estudo. Eu tava analisando tudo sempre, tava prestando atenção nos mínimos detalhes. E aí, isso foi me moldando, fui entendendo também como era a minha voz, o que eu conseguia fazer, como eu queria cantar, como eu queria fazer a minha música, dançar, me movimentar, enfim. Tudo isso eu fui ensaiando sozinha, não fiz aula de canto. Foi Eu tudo fazia bem aula de intuitivo, dança. então. Super intuitivo. Dançar, eu sempre dancei em grupo, fazia aula de hip hop. Ah, legal. Mas a parte de canto sempre foi livre, assim. Aham. E você não teve vontade de fazer aula e, de repente, Sim. sentia vergonha de pedir pros seus pais? Na época, sim. Mas, assim, era uma coisa que o meu pai, ele é um cara extremamente estudioso, assim. Ele é um cara intelectual, Ah, é? sabe? Lê muito, Que ele estuda faz? muito. Ele é psiquiatra. Nossa. Ele é médico, né? E Ajuda a a filha ter pai cantora. psiquiatra. Então, Ajuda ajuda a ser em mais bem algumas resolvida, coisas. assim. ajuda em algumas coisas, né? Mas em outras também é uma pessoa que estudou muito a vida inteira, sabe? Então, mesmo que não fosse algo direto de ele me pressionar ou ele me impor certas coisas, eu sentia mesmo assim essa pressão, sabe? Mesmo que não fosse direta. Inclusive, um dos motivos de eu sempre ter guardado pra mim essa vontade de ser artista. E aí, eu vindo, né, dessa criação, assim, muito ligada aos livros e ao estudo e tudo mais, aí era essa coisa de, tipo, eu quero cantar, mas eu quero ser livre, porque se eu falar que eu quero estudar música, aí vai se tornar um compromisso, vai se tornar uma sim. pressão de, tipo, você vai ter que ser uma expert, você vai ter que fazer Ser uma a faculdade melhor, de sei lá, música, Então eu também ia levando essa coisa meio, tipo, não, é um talento, é um gosto meu, é um hobby, mas deixa eu ser livre, sabe? Você chegou a pensar, cogitar, fazer alguma... Seguir uma outra profissão, fazer faculdade de alguma coisa? Sim, eu fiz. Eu terminei o colégio com 16 anos, muito novinha, né? E aí, até por orientação do meu pai, enfim, né? Ele falou... Eu não sabia o que fazer da vida, né? Eu sabia, na verdade, mas eu não falava. E aí, ele falou, filha,
faz direito. Porque o meu pai, voltando no assunto dele, ele, depois de velho, assim, alguns anos atrás, ele fez direito. Ele já, com a profissão dele, já estabelecido, enfim. Pai gosta de estudar mesmo, exatamente, ele decidiu, vou fazer direito porque eu quero estudar, eu quero conhecer melhor sobre isso. E aí se formou, assim, tipo, com notas altíssimas, incrivelmente e tal. E aí ele falou, filha, eu gostei tanto de fazer direito, acho que isso acrescentou tanto, né, no meu conhecimento sobre a vida, a sociedade, enfim. Começa a fazer direito que, mesmo se você mudar de ideia, você vai ter os primeiros ali, a base, né, vai servir para alguma coisa na vida. Aí eu, tá bom, né, não tinha nada a ver comigo, mas vou fazer direito. Aí fiz direito, entrei com as minhas amigas do colégio, inclusive, foi super legal. No começo eu até gostei, essa parte de sociologia, filosofia e tal, Constituição. Achei interessante, mas aí começou aquela coisa prática, sabe? Um monte de processo, a galera fazendo estágio, carregando papelada. E eu, tipo, que eu tô fazendo aqui, senhor? Daí eu, não é isso que eu quero fazer. Aí conversei com meus pais, falei que não era aquilo e que eu tava pensando em fazer psicologia. Mas você chegou a se formar? Não, fiz 2 anos. Nossa, chegou na metade. É 4 quase anos, metade. Né? Quase... Aí eu quis fazer psicologia. Aí eu falei, eu acho que tem mais a ver comigo. Aí realmente, né, era uma coisa que eu sempre gostei muito de... Eu era da parte das humanas no colégio, obviamente, né? Não sabia nada de número, não sei até das hoje. Minhas, eu também. Matemática, física, não tenho ideia de nada. Aí, sempre gostei de literatura, português, redação, escrever, né? E psicologia sempre fez muita parte da minha vida. Por ter o pai dessa área também, por gostar muito dessa parte de inclusão e de lidar, né, com os problemas emocionais das pessoas. Daí eu, vou fazer psicologia. Entrei, gostei também do curso, achei incrível, né? Me identifiquei mais, né? Me vi mais naquilo. Mas mesmo assim, não era algo que eu me enxergava fazendo, né? Na vida. Eu olhava ao redor, as minhas colegas super empolgadas ali, se enxergando na profissão, né? Num consultório e tal. E eu, da mesma forma que eu achava interessante estudar sobre aquilo, eu também pensava, o que eu tô fazendo aqui? Essa galera toda, tipo... Essa é a primeira opção deles, sabe? Esse é o plano A, é o que eles querem fazer da vida, é o que os olhos deles brilham. E eu, tipo, não é isso pra mim. Mas aí eu fui levando e aí, por sorte, as coisas foram acontecendo. Eu fui, né, também focando ali, me dividindo um pouco. Deixava um pouco de lado a faculdade, né? Faltava umas aulas, dava uma, você dava uma vacilada. Umas cabuladas de aula. Dava umas escapadinhas. Mas aí era como tinha que ser, né? E aí foi dando certo, fui largando e aí larguei de vez.